Olá, amigo! Olá, amiga! Muito bom dia! Quem vos fala é ele, sempre ele, Geraldo Luiz, cantor e compositor. E, como sempre, toda semana, ou melhor, todas as quartas, temos um bate-papo que agora já virou uma sabatina que chamamos de Super Quarta-feira. Eu que, cheio de dúvidas, no que tange o conhecimento das escrituras, ou melhor, eu falo hoje Torá, Taná, porque estou convivendo com o povo judeu, entendendo melhor o que é. Para mim, antigamente era Velho Testamento e Novo Testamento, e chamava de Bíblia, de Escritura. Mas o judeu, ele se trata de Torá, e juntando com os profetas, né, os livros históricos, é formado como Taná, juntando todos eles. E eu estou aprendendo hoje o hebraico para entender melhor as escrituras, porque a tradução, ela é uma traição. A gente pensa que está lendo, lê ao pé da letra, mas tem muita metáfora, tem muita coisa que não tem nada a ver com o que a gente pensa que é. E eu estudo com um amigo especial que está lá do outro lado, eu aqui no Rio de Janeiro, ele lá no Paraná. Eu estudo o hebraico, né? É importante, toda segunda-feira temos aula de hebraico e toda quarta nós temos esse bate-papo sobre um tema, escolhemos um tema e vamos discutir para eu entender. E creio que vai servir para você. E eu falo com ele, que é professor de português, professor de inglês, professor de grego, professor de italiano e professor de hebraico, que é a língua, é o idioma que eu tenho mais interesse em entender, principalmente o idioma bíblico, né? O idioma bíblico da Torá. Não é o hebraico moderno. Tem o hebraico moderno para você falar nos dias cotidiano, né? Mas eu quero entender o hebraico bíblico para eu entender melhor as escrituras. E eu falo com ele, João Alves Correia, lá do Paraná. Bom dia, João. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Estamos de volta, então. Após aí uma pequena pausa, né? Uma pequena pausa. Houve aí uns intervalos aí, mas estamos de volta e não podemos parar. Jamais, Se eu né? penso, se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu não entendo nada. Muito bom. Estamos de volta aqui, então. Então tá, João, nós paramos falando sobre o tema, na realidade é sobre a Terra plana, né? Que é um tema atual hoje na mídia, na internet, e eu vejo que os defensores da Terra plana, eles usam mais de 100 versículos isolados praticamente, no português, principalmente pela Bíblia João Ferreira de Almeida, para afirmar que a Terra é plana, né? Sim. Então, se você não tem conhecimento das palavras em hebraico, você anda pelo cano, vai junto, acreditando, vai entrando pelo junto, né? Vai acreditando realmente os caras têm razão. E nós já falamos, né? Nós tivemos acho que uma ou duas aulas, se me falha a memória, né? E tivemos uma parada aí por uma necessidade. Nós falamos lá de Josué, onde diz que o sol parou, e você já explicou que ali foi a visão de Josué, e você falou uma palavra que, na realidade, anda, né? Eu não sei, não me lembro, nós ficamos parados aí faz 2 semanas, não deu para eu pegar essa palavra que você falou em hebraico, né? Que o sentido é andar, ou seja, os planetas, eles sempre giram, eles não ficam estáticos, seja o Sol, seja a Lua, seja a Terra, seja Júpiter, seja qualquer planeta. Então, nós paramos ali mais ou menos falando de Josué, que você explicou, né? E entramos em Isaías, né? Você explicou Isaías 42, e agora eu quero entrar no capítulo que eles usaram, que é Ezequiel capítulo 7. Eu vou ler do jeito que está escrito, do jeito que eles pegam, né? Vou pegar até a própria Bíblia. Eu tenho aqui a Torá, mas não vou pegar a versão da Torá.
Não, embora a Torá não tem, não pega o capítulo, o capítulo de Ezequiel. Mas eu queria voltar antes de Ezequiel 7, lá em Bereshit, Gênesis 15, 12, só para entender esse pôr do sol, né? 15, 12? Gênesis 15, 12. Ok. Só para entender por quê. Se a Terra é plana numa visão dos terraplanistas, o Sol tem que parar em algum lugar. E tem o nascente, tem o poente, não é isso? Uhum. Então, para entender melhor, explicar melhor esse nascer e esse pôr do Sol. Então, posso ler aqui, vou ler aqui pela Torá, a inscrição da Torá, Pode ler, em português. Pode ler. Gênesis 15, 12. E foi quando o sol estava para se pôr, esse se pôr, né? Uhum. Um sono pesado caiu sobre Abraão, e eis que medo, escuridão grande caíram sobre ele. Eu queria entender esse pôr, esse nascer, se a Terra, para os terraplanistas, ela é plana, o Sol pararia onde? Como é que você explicaria? Como é que um terraplanista poderia explicar onde o Sol parou, né, para a Lua chegar? Então, onde a Lua para o Sol voltar? Perfeito. Pode estar bom. Muito bom, muito bom. Bom, a ideia de uma terra plana já é desmentida pelo próprio texto da Torá, quando o verso diz: Vayechi Hashem es lavou. E o sol estava para entrar, ou para se pôr. Literalmente, lavou significa para entrar. Né? Entrar onde? Né? Porque se ele fica circulando em cima das nossas cabeças, ele nunca entra em lugar nenhum. Não entra, não entra. Correto? No modelo terraplanista, a Terra é um disco achatado, aonde o Sol Isso. fica circulando em volta, circulando. Circulando em volta. Circulando em volta, ele não entra, circulando. Digamos, quando ele está do lado contrário do disco, né, aquele lado contrário é dia e o lado de cá é noite. Para eles é assim. Né? Então, se o Sol fica circulando sobre as nossas cabeças, ele nunca entra. Mas se nós pegarmos aqui, eu estou com um disco aqui na minha mão. Sim. Se ele comentar o terraplanista, ele começa circulando pelas beiradas e vem pelo meio, Não. e fechando. Não. Seria como? Não. Ele circula pelas bordas do disco, né, como se fosse uma pequena bolinha circulando em cima do disco. Mas tem que anoitecer. Ele circular, ele tem que andar. Sim, eles explicam como é que anoitece. Para eles explicam como anoitece. Siga o meu raciocínio. Se você pegar um disco e colocar uma bolinha que seria o Sol e fazer... Vamos botar essa bolinha no nascer. Onde seria esse nascer para o terraplanista? Não tem nascer, porque não tem nascer. Né? Não tem nascer? Não tem nascer nem pôr do sol para eles. Porque o que tem, na verdade, é que quando o Sol está de um lado, ele está iluminando metade desse disco. Perfeito. Quando então, ele a outra metade seria a noite. A outra seria a noite. Quando vai até a outra parte, ilumina aquela parte escura e escurece a outra, de acordo com a opinião deles. Perfeito. Então o Sol nunca se põe, ele nunca nasce. Ele só aparece aqui, né? O que por si só já é um grande absurdo. Ele não para, né? Ele vai lá e cá, né? Ele não entra. Ou seja, e o hebraico está muito claro aqui. Vayechi Hashem es lavou. E o sol estava para entrar. Nem para se pôr está aqui, está para entrar. Entrar onde? Entrar onde? Agora que o bicho pega. Onde? Espera aí, que agora eles ficam numa saia justa aqui. Como é que o que é entrar? Né? Para entrar
para entrar, o Sol não pode circular sobre as nossas cabeças. Ele tem que fazer, digamos, um outro curso, um outro percurso, que é justamente o que ele faz, né? Do Oriente para o Ocidente, do Leste para o Oeste. Ou seja, ele não fica na horizontal, ele não passa na horizontal sobre as nossas cabeças, ele passa na vertical sobre as nossas cabeças. Pelo menos no plano, porque quando o Sol está, digamos, ao meio-dia, ele está a pino, está sobre a tua cabeça. Perfeito. Mas quando é 6 da manhã, por exemplo, ele está lá do lado leste, não está? Isso. Tanto é que as sinagogas são todas orientadas para o leste, como você sabe, para Jerusalém, que Jerusalém fica no oriente, no leste. Perfeito. Por que isso? Se fosse assim, não existiria pontos cardeais, não existiria o leste, porque o Sol nasce lá e se põe no oeste. Né? Então ele não segue um curso horizontal sobre as nossas cabeças. Né? Essa ideia de circular horizontal nas nossas cabeças é para favorecer a ideia do disco achatado, só que isso não é real, não é o que nós observamos. E outra coisa, eles teriam que explicar também o que tem debaixo desse disco, né? Não, para eles não tem nada debaixo do disco, o disco está flutuando no espaço. Né? Mas até aí tudo bem, porque, em fim de contas, a própria Terra sendo um geóide, sendo um globo, ou sendo um círculo, tem que realmente estar flutuando no universo, como todos os astros, como a Lua está suspensa sobre o nada, né? Também, o Sol também está suspenso sobre o nada. E isso, o próprio livro de Jó explica, inclusive, que a Terra está suspensa sobre o nada. Enfim, isso não é o problema maior é essa bobagem, essa grande insanidade de dizer que o Sol circula na horizontal sobre as nossas cabeças. Isso não faz sentido, senão ele nunca se poria. Verdade. Ele nunca ia entrar e nunca ia aparecer de novo no leste. E por que ele aparece no leste e desaparece no oeste? No outro dia aparece no leste novamente. Isso ensina um movimento circular, mas um movimento circular vertical, né? Na posição que nós nos encontramos no planeta, e não um movimento horizontal, que é absurdamente ridículo. Né? Perfeito. Então, aqui no capítulo de Gênesis 15, né, onde o Eterno está conversando com Abraão, falando quando o sol estava para entrar. Entrar em algum lugar. Sim, sim. A própria Escritura diz, inclusive, que o Sol entra nas suas câmaras. Câmara é como se fosse um quarto. Né? Numa linguagem poética, fala-se então que o Sol ele entra no seu quarto, como se fosse para dormir. Né? Uma linguagem poética, metafórica. E a ideia, o que isso significa? Né? As recâmaras do Sol. Significa que ele entrou. Ele entrou. Agora, se ele está circulando eternamente em nossas cabeças, sobre nossas cabeças, na horizontal, ele nunca vai se pôr, ele nunca vai entrar. Agora, nessa linguagem poética, como ele se entra para dormir em suas câmaras, ele dá um tempo? Não dá um tempo, ele continua iluminando, só que ilumina o outro lado da Terra. Perfeito. E aqui, então, nós ficamos na penumbra, ficamos na sombra, ficamos na parte noturna. No outro dia, ele reaparece no horizonte, no leste, e segue o curso normal, né, até chegar, digamos, ao seu zênite, que é o ponto, digamos, sobre as nossas cabeças, e se colocar no ocidente, se colocar no oeste. Enfim, quer dizer, perfeito. É uma falta de noção total acreditar que o Sol fica girando na horizontal, sendo que o movimento dele no céu denuncia exatamente o contrário. Mas aí a gente vê como é difícil estudar as escrituras no português ou até em outro idioma, a não ser na linguagem original, né? Ou porque o português, ele, principalmente a João de Ferreira de Almeida, ela é pegando ao pé da letra, porque ninguém, são pouquíssimas pessoas que conhecem o hebraico. Sim. Os acadêmicos mesmo, que estudam para conhecer os textos, né? Claro. Aquele pessoal, mas a massa em si,
A massa em si, eu falo até a massa em si no meio do povo judeu em si, eles não têm um conhecimento dos textos em si. Infelizmente. Né? Mas o problema é que temos dois fatores importantes aqui, Geraldo. Tem o fator, o próprio fator empírico, que é da observação. Isso é uma coisa tão natural que até as civilizações antigas e até as selvagens entendem isso. E hoje em dia os terraplanistas estão pior que os selvagens. Entendi. Entendeu? A escritura jamais aludiu a uma terra plana. Em momento algum. Né? Ainda tem o Talmud para reforçar Ainda tem o Talmud. o Zohar. Eu nem, Zohar, mostrei, né? eu nem mostrei ainda o Talmud, nem mostrei o Zohar ainda. Opa, eu quero saber, quero ver esse Nem texto mostrei. do Zohar. Agora, você acha que a partir do que os sábios do povo judeu iam dizer que a Terra era um globo? A partir do que? A partir dos textos bíblicos que eles estudaram. Aí vem um monte de terraplanista se dizendo conhecedor da escritura, conhecedor da língua hebraica, e se dizendo que a Terra é plana e que pode justificar isso. Mas aonde que está isso? Como é que a Terra, como é que o Sol entra se ele fica girando no horizonte eternamente? Se ele fica girando na horizontal eternamente? Não tem argumento para isso. Não adianta querer arrumar jeitinho. Não. Isso é uma... Como eu falei para você, isso é uma ideia, uma noção que surge, que ganha peso com a igreja medieval. A igreja medieval, todo terraplanista é católico e não sabe. A partir de quando surgiu essa ideia da Terra plana? Essa ideia surge há muito tempo atrás e ela ganha força a partir do século XIX. Ela ficou esquecida por muito tempo, porque é um grande absurdo científico dizer que a Terra é plana, mas surgiu um maluco no século XIX, que fundou, ou do século XX, na verdade, que fundou o movimento terraplanista moderno. Entendi. Não é? Mas isso, na verdade, nunca foi, isso foi terreno do ignorante, isso nunca foi terreno do sábio. Se a Torá tem quase 4.000, vamos dizer, 4.000 anos, sim, claro. A Torá nunca falou sobre isso, né? Coisas que não tem sentido. Não tem sentido. Né? A própria ideia de entrar, quando o Sol entra, não dá a ideia que ele está, obviamente, sumindo da vista? Natural? Isso. Subindo da vista. Agora, se ele estivesse circulando eternamente sobre nossas cabeças na horizontal, desde quando que ele sumiria de vista? Nunca. Seria eternamente dia para começar. Aí eles vão justificar que nossa visão não é capaz de enxergar a distância, né? Nossa visão não é capaz de enxergar a distância, mas nós enxergamos as estrelas, as mais distantes, que estão a milhões de anos daqui, então justifica isso. Complicou. Ainda ontem à noite, ou antes de ontem, praticamente a semana toda, Júpiter esteve alinhada com a Lua. Júpiter fica a milhões de quilômetros daqui. Né? E como é que nós enxergamos? Como é que eu enxerguei e fotografei Júpiter, inclusive? E não só eu, milhões na face da Terra fizeram o mesmo. E você não consegue fotografar o Sol depois que ele se põe. Sim, mas por quê? Porque ele desaparece no fato de... Ele desaparece no horizonte justamente porque a Terra não é plana. Ele vai... Porque ele vai descendo, né? Sim. Os nossos olhos... Ele vai pôr o vertical, né? Os nossos olhos não alcançam. Mas imagine à noite uma pessoa com um telescópio querendo ver o Sol. É possível? Não. Numa Terra plana seria possível. A Terra plana seria possível. Mas por que um telescópio não consegue visualizar o Sol à noite? Porque nós estamos do outro lado. E o Sol está do outro lado. Simples. Óbvio. Perfeito. Tão óbvio que até uma criança entende isso. Muito bom. Agora sim, agora eu vou para Ezequiel 7:2, que é um dos textos também que eles aplicam para justificar. Mas a chave já está aqui dizendo, mas vou deixar você explicar, né? Vou ler aqui, no português aqui, a Ferreira de Almeida. Eu não tenho Tanar. Eu estou com tá muito pequena a letra, eu não estou enxergando já direito.
Então vou ler aqui. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Aí que está. Vem o fim sobre os quatro cantos. Esse quatro canto, eles já jogam ela para a terra plana. A visão dele. Muito bom. É isso. Bom, primeiramente que o próprio texto já está respondendo aqui de que terra se trata. Terra de Israel. Né? Bom, é indiscutível. Né? E assim, filho do homem, né? Assim diz o eterno Deus, né? A terra de Israel, concernente em relação à terra de Israel. O fim vem sobre a terra. Veja, não está nem falando sobre o fim do mundo, como muitas religiões apregoam, mas sim o fim da terra de Israel, naquele momento histórico que Ezequiel está falando. E qual seria o fim da terra de Israel naquele momento, já que aqui é a terra de Israel? É o exílio que Ezequiel está prevendo. Mais nada. Agora, bom, está resolvida a questão da terra, está resolvido. Né? Bom, resolvido. Agora, resolveu que está falando da terra de Israel aqui. Perfeitamente. Quando a Torá vai falar da terra no contexto planeta, ela vai escrever em que? Letra maiúscula, tem alguma... Não. Quando ele quer falar da terra no sentido planeta. Então, existe uma outra palavra que é Tevel. Tevel representa a ideia de terra com planeta, com mundo, no caso. Né? Mas a própria palavra Haaretz é também usada como terra com planeta, mas depende do contexto. Perfeito. E aqui está muito claro, terra de Israel. E usa inclusive a ideia de Admat, que é Adamat. Adamat Israel, a terra de Israel seria o país Israel. Ou seja, as mensagens que a gente vai vendo aqui, de fato, as escrituras em si, a gente percebe que ela é direcionada inteiramente à terra de Israel. Não tem tipo uma profecia, um texto falando de universo. Tem algumas coisas que são universais, mas é muito pouco. A grande maioria... Quando vem o fim, aí o pessoal já pensa fim do mundo, mas está falando da terra de Israel. As pessoas não leem. E o fim seria tipo, como você falou, sobre quando Israel foi invadido, as tribos foram expulsas, né? Esse seria um tipo de fim. Eles que ele vem ardendo como fogo, aí você acho que explicou, não sei se nós falamos sobre isso, ardendo como fogo, você vai reparar que todas as vezes Jerusalém foi incendiada como fogo, como aconteceu agora na França, né? Então, por exemplo, quando Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor bíblico, invadiu lá a terra da Judéia, a terra de Judá e Jerusalém, ele incendiou o templo, incendiou a cidade. Né? Tito Flávio Vespasiano, quando invadiu também, no ano 70, queimou também a cidade e o templo. Né? Nero em Roma, no caso, né? Sim. Mas especificamente sobre Israel em si, as duas vezes que o templo foi destruído com fogo. Aí as pessoas têm uma visão de um fogo espiritual, né? Não, fogo espiritual. Queimou tudo, tá até hoje as pedras abaixo, lambida por fogo, até hoje, abaixo da terra. Tem coisa em Jerusalém, no substrato do solo de Jerusalém, que está queimada na época de Tito, né? Enfim, era muito comum as pessoas atearem fogo aquilo e queimar tudo, destruir tudo. Então por isso que o fim vem, um grande fogo. Na verdade é uma espécie de juízo de Deus sobre aquela geração, né? E quem lê o português e não percebe nas entrelinhas, por exemplo, no 2, está falando terra de Israel, matou a charada ali, né? Não precisa mais nada. Sim, e também é importante... Se fosse falar de universo, seria uma outra palavra, não teria Israel ali.
Isso, ou um outro Terra. contexto, ou um outro contexto. Aqui não é, né? Aqui não é. Agora, quando eu uso Haaretz também, que é terra também, em alguns momentos a própria referência, ela mostra, o contexto mostra que é o próprio Israel também, não é o planeta não. Aliás, até hoje, quando as pessoas migram para Israel, as pessoas falam que estão em Eretz. Eretz significa terra, né? Ou significa eles estão na terra de Israel. Então eu vou, olha, estou indo para Eretz, estou fazendo aliar para Eretz, estou subindo para Eretz, estou aqui em Eretz. Eretz significa exatamente a terra, mas que terra? A terra de Israel. Né? Entendi. Não nego que em outros contextos Haaretz possa significar ao planeta, mas aqui especificamente não. Tá claro. Perfeito. Né? Agora, quando fala Bahaketz alarba kanfot Haaretz, vem o fim sobre os quatro cantos da terra, essa mesma terra é a terra em referência à terra de Israel. Né? E por quê? Porque o próprio contexto do capítulo mostra que esse fim que Ezequiel está prevendo é o fim daquele sistema de coisas. Então eu É poderia o fim daquele pegar, governo, é o fim da nação como ou na seja, época está falando aconteceu. metáfora, é muita Né? metáfora. Agora deixa eu só explicar o que é quatro cantos da terra, porque é aqui que eles pegam mais, né? Então, mas nesse quarto quando a terra que eu queria entrar, Uhum. daqui eu também posso ser um maluco, claro que eu não tenho expressão para isso, mas se eu fosse um cientista doido, poderia pegar esse texto aqui, falar que a Terra é quadrada, estou falando de quatro cantos, né? Exatamente, porque aí desaparece a ideia de disco, porque disco também não pode ter É, canto, não tem canto no né? disco. Então, Aqui também já mata a charada, né? exatamente, que canto. Quatro cantos, Então seria, digamos, algo plano, mas daí quadrado, e não redondo, como eles querem dizer, um círculo. quadrado. Né? Isso aí. Já cai por terra até aí mesmo a própria ignorância. Né? O próprio texto vai desmascarando, né? Só não enxerga quem não quer, né? Exato. Agora, o que seriam esses quatro cantos? Já que aqui, digamos, a gente está falando desde o princípio que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, que ela é um geóide, que ela é realmente como a ciência mostra que ela é, como as imagens mostram que ela é. Bom, o que significa esse Kanfot Haaretz, Arba Kanfot Haaretz, quatro cantos da Terra? Eu quero só lembrar às pessoas o seguinte: quantos pontos cardeais existem? Pontos cardeais. Nós temos quatro pontos cardeais. Quatro. São eles: o norte, o sul, o leste e o oeste. As pessoas, nos tempos bíblicos, eles tinham noção de norte, sul, leste e oeste. Perfeito. Tanto é que quando as tribos foram distribuídas na terra e quando as tribos, em seu acampamento, eles eram ordenados a ficarem 3 tribos a norte, 3 tribos a sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste e o santuário no meio. Perfeito. 12 tribos. Né? Ok? Muito bem. Ok. Então, por quê? Porque 3 vezes 4, 12. Então, 3 tribos a cada canto, vamos dizer assim. Então, aí já descobrimos o que significa a palavra cantos. Cantos são os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Ou seja, o fim vem sobre o norte, o sul, o leste e o oeste da terra de Israel. A terra de Israel. Sim, Interessante. natural. E aí, por quê? Porque na língua hebraica antiga não existia um termo, e não existe um termo, para se referir a pontos cardeais. Os pontos cardeais são as direções, né, que nós temos numa projeção geográfica. As direções: norte, sul, leste e oeste. São esses os quatro cantos da Terra. Tá? Então, nada mais do que isso. Não são cantos literais, né, ângulos retos ou coisa parecida, ou uma esquina da Terra. Nada disso. Tem a ver apenas com as direções: norte, sul, leste e oeste. Quatro cantos da Terra.
Né? E a ideia de quatro cantos é tão forte, tão presente na nossa própria língua portuguesa. Nós falamos lá nos quatro cantos do país. O Brasil tem canto? Verdade. O Brasil tem canto? Não tem canto. Mas tem direções: norte, sul, leste e oeste. Quando ele fala os quatro ventos também, né? Quatro ventos. Os quatro ventos também significam as quatro direções. É um sinônimo para quatro cantos da terra. Né? Aí no estado do Rio de Janeiro, onde você mora, né? Eu morei no sul fluminense, eu morei em Volta Redonda. Então eu morei no sul do estado do Rio de Janeiro. Tá? Certo. Você está aí no centro praticamente, centro-leste do Rio de Janeiro. No leste do Rio de Janeiro, porque está na capital. Né? Capital. Entendeu? Isso. Já, digamos, as cidades que fazem fronteira, as cidades do Rio de Janeiro que fazem fronteiras com Minas, são da parte oeste do Rio de Janeiro. E lá a região de Campos, dos Goitacazes, por exemplo, a região de Rio das Ostras, lá é norte do estado do Rio, já quase como o Espírito Santo. Entendido. Então são os quatro cantos do Rio de Janeiro. E mata a charada da terra pizza. Exatamente. Então, agora o estado do Rio de Janeiro não tem canto. Né? Tem direções. Tem direções. E é simplesmente isso. É uma questão de geografia aqui, né? Uma questão de conhecimento geográfico. Agora eu vou trazer um texto também que são usados por eles. Ótimo. E eu não sei se aqui está falando de terra de Israel. Eu não li o contexto todo. Eu estou trazendo o texto que eles isolaram para provar. Juntaram tudo, né, mas não leram o contexto. Vou começar no 5, Jó 9, Jó, né? Em hebraico, né? Yov. Isso. Yov. Jó. Capítulo? Jó 9. 5, 6. Tá aqui, tá na versão, na tua pode ser 4 ou 5, não sei como é que é. Vai depender do que eu ler aqui para você entender. Porque ela muda, né? Tem uns que muda a numeração do verso. Ah, tá certo. Aqui, eu estou lendo pela Ferreira de Almeida, né? Porque eu estou com a visão pouco curta para ler a Sefer, mas a Sefer também ela acaba acompanhando algumas versões, né? Então dá no mesmo, né? Então eu na versão aqui está dando 5 e 6. Jó 9, 5 e 6. No hebraico talvez vai dar aí 6, 7 ou 4 a 5, não sei. Pelo que eu falar aqui você deve entender mais ou menos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. 5, verso 5 de Jó 9. Ele é o que remove os montes, sem que saibam, e o que os transtorna no seu furor. Aqui remove os montes, está falando de remove os montes, aí a gente vai entender de que monte. Aí o 6. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Aqui eles pegam. A terra tem umas colunas, tem aí a expansão. Certo. Como está aí? Então, vamos ver aqui, 9, 5, 6, ok. No verso Essa 6. terra. No que verso 6 sacode a terra. No verso 6 especificamente. Muito bem. Hamargis eretz mimkomá ve'amudega itpalatsun. Que move ou que chacoalha a terra do seu lugar e os seus pilares, as suas colunas, juntamente, ou mexe, sacode as suas colunas juntamente. A ideia aqui, literalmente, dá a entender que a terra tem colunas. Isso. Né? Que a terra tem alguma base. Bom,
O que Jó está falando aqui? Jó está falando aqui da terra no sentido de solo, primeiramente. Eu não sei se alguém... Aqui tá falando de terra no sentido do planeta? Não, solo. A gente está falando do solo que nós estamos pisando. Certo. Por quê? Porque alguém aqui, por exemplo, sabe que algum terraplanista já ouviu falar de terremoto? Você já ouviu falar? Eu estou sendo sarcástico. Eu estou sendo sarcástico. O que mais se vê, a gente vê isso. Eu estou sendo sarcástico. Né? Estou sendo sarcástico. Por quê? Porque aqui Jó está falando que o Eterno, que o Criador, é aquele que move a terra do seu lugar e os pilares dela juntamente. Ou seja, significa que quem desencadeia o terremoto é o próprio poder de Deus. Ou seja, quando as pessoas sentem a terra tremer sob seus pés, é como se os pilares da terra, a estrutura dela, fosse mexida. E o que é pilar aqui? O que é pilar e coluna? A estrutura do solo, pura e tão somente. Perfeito. Então, e sem contar que o livro de Jó também é um livro metafórico, né? Poético. Sim, poético, metafórico. Então, você vai ter que desdobrar para entender essas poesias, vamos dizer assim, né? Exato. Como você trouxe aí, está falando de terremoto, como remove os montes, né? Sacode a terra. Exatamente. Agora, se for assim, para levar, digamos, na literalidade, há que se explicar o seguinte: em Jó, capítulo 26... eu tenho ele aberto aqui. Antes eu tenho o 22. Tá, mas eu quero colocar o 26:11 para que é justamente dentro desse assunto. 26:11. Eu botei 26:10:11. Uhum. Deve ser por causa da numeração. Tá. No verso 11 fala das colunas dos céus. Estou vendo aqui. Né? E falam que as colunas dos céus, elas se mexem, elas são mexidas, elas são chacoalhadas, tremem. Ora, diga uma coisa, alguém já viu aí o céu sendo sustentado por colunas? Alguém já fotografou, já filmou as colunas que sustentam os céus? Já olhou para o céu, já viu lá em cima, olhar para cima, começa a ver tudo lá em cima tremendo? Não, a pergunta é, existe algum pilar aqui na Terra que sustenta os céus aí em cima? Nunca vi. Mas não faz sentido, é lógico que não existe isso. Por quê? Porque Jó está falando uma linguagem poética, metafórica. Não é? Enquanto as pessoas entenderem isso como literal, vai cair, obviamente, no absurdo. Né? Não há opção. Vai cair no absurdo, infelizmente. E no próprio livro de Jó, eles vão cair em contradição, porque quando o Criador reúne lá os seus servos, seus anjos, né? Os malachins, e há uma reunião, e Satã entra, ele pergunta de onde vens. Eu venho de passear e rodear. Rodear. A gente pode dizer, rodear o disco da Terra, né? Rodear o disco da Terra. A despeito de todas as evidências contrárias, né, eles querem dizer que ele estava rodeando o disco terrestre, né, como se diz. É lamentável. Agora veja o verso 7. Verso 26:7. Ele estica o norte sobre o vazio e pendura ou suspende a terra sobre o nada. Estou vendo aqui. Mas cadê as colunas da terra aqui? Caramba. Cadê as colunas da terra? Jó está falando em poesia, né? Mas aqui ele está no sentido pshat, no sentido literal, porque a terra realmente é suspensa sobre o vazio.
né? E logo no 8 a gente falou da água de cima, né? Ele prende as águas nas suas nuvens. Essa água que ele fez a separação, né? Isso. As nuvens não se rasga debaixo delas. Isso, tipo, o que Jó está falando é que a água é sustentada lá em cima e elas não se rompem, exceto quando chove, claro, daí as nuvens se rompem, né? Entendeu? Como se, na linguagem poética, elas se rompem. Nós sabemos que elas simplesmente caem, porque a questão de temperatura, pressão atmosférica influencia, faz com que as nuvens se dissipem em água, né? Se transformem novamente em água. O vapor de água se transforma em água, novamente. Mas enfim, o que Jó está falando aqui? Que a Terra é suspensa sobre o nada. E que a parte que ele fala de colunas, ele está falando de estrutura da Terra, do solo. Quando acontece um terremoto, dá a impressão que o que tem abaixo da gente está se dissolvendo. Perfeito. Né? Mas não que o planeta em si esteja suspenso sobre colunas, isso é absurdo. Porque senão o céu também estaria, de acordo com o próprio texto aqui. E o livro que eles mais usam realmente é o livro de Jó. Justamente é o livro que mais refuta eles. Pior que é. Eu vou ver o 22 aqui. Você finalizou o comentário do 26? Finalizei. Uhum. Vamos ver o que diz o 22, 14. 14, ok. 14 a 16. Não sei isso mesmo. As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo círculo dos céus. Ó, o círculo. Então, Exatamente. Então, esse círculo dos céus representa essa meia esfera que nós vemos quando olhamos para o céu, dá a impressão que nós temos uma abóbada acima de nós, né? Porque justamente por conta da curvatura do próprio planeta. A impressão que nós temos é que existe algo curvo acima de nós, mas a mesma impressão tem o pessoal que mora lá do outro lado do mundo, que é o Japão, por exemplo, o Oriente, que eles também têm a impressão que tem uma cúpula acima deles. perfeito. Né? E eles estão literalmente do outro lado da Terra. Ou seja, a ideia do circuito dos céus na verdade, já seria uma própria refutação contra a ideia da Terra plana. Porque o circuito dos céus é, digamos, essa cúpula que eles dizem ter, só que para eles é uma meia cúpula, né? É uma meia esfera, que estaria, digamos, acima da Terra. Porém, aqui não fala nada sobre meia esfera, porque um circuito é uma esfera fechada, ou é um círculo fechado, melhor dizendo. Um circuito é um círculo fechado. Não existe só se fosse meio circuito. Então, o certo, se fosse uma cúpula, se fosse um domo, seria o seguinte: nuvens grossas são esconderijo para ele e ele anda sobre o meio circuito dos céus. Ou meio círculo dos céus. Aí sim, a meia lua. Mas não é. Então, agora, circuito é um ciclo inteiro, é um círculo inteiro. Ciclo inteiro. Agora, pegando mesmo o livro de Jó, 37, 18, aqui vai chegar nesse domo que eles falam tanto, né? Que tem um domo ali que ninguém passa, ninguém entra. Isso que é pior ainda. Se fosse um domo que alguém passasse, ainda poderia ser mais lógico, mas isso aí é um grande absurdo. Esse domo aí deve ser largura na mente deles, não sei, espessura, que ninguém nada fora. Vamos lá. 18. Ou, eu estou pegando aqui porque vai sair do 17 para o 18. Vamos pegar o 18 mesmo. Ou estendeste com os céus que estão firmes, aqui que está o domo, espelho fundido. Mutsak, ok. É o mesmo caso aqui. Na linguagem metafórica e simbólica de Jó, ele fala que os céus estão firmes. Talvez aqui seja o verso mais forte deles. Para dizer que... Não, tem mais um. Tem para dizer que fortíssimo. para dizer que o céu, na verdade, seria algo
físico ou duro. O grande problema está na tradução, Geraldo. O tarquia, que aparece ali, vem de raquia. Raquia é justamente a ideia do firmamento, que aparece lá no Gênesis. Perfeito. Só que o firmamento, lá do Gênesis, como nós falamos, né, é algo que vem da origem, da etimologia de uma palavra que significa algo batido, amassado, né? Como se fosse moldado, como um ferreiro, por exemplo, como uma pessoa que mexe com metais molda uma lâmina, por exemplo, de metal, né? Só que as experiências aí espaciais, muito presentes no dia de hoje, mostram que esse tal domo que eles acreditam é facilmente penetrável. Tanto é que há aí sondas sendo mandadas para planetas como Plutão, como Marte, como Júpiter, enfim. Só se todo o sistema solar estiver dentro dessa cúpula, né? Perfeito. Senão não faz sentido. Olha, pensei que ia ser tão difícil refutar essa Terra plana, né? Mas o próprio texto de Jó, o livro de Jó, que é poético, né? Exatamente. Contraria eles mesmos, né? Contraria eles mesmos, em várias passagens. Em várias passagens, né? E Perfeito. não apenas uma passagem, mas várias passagens contraria. Como eu falei para você, esse último verso aqui, ele dá a entender, por conta das traduções, né, e por conta da linguagem metafórica de Jó, que realmente temos algo físico, duro ou impenetrável acima de nós. Mas isso, hoje em dia, depois das viagens espaciais, depois das sondas espaciais lançadas, inclusive que o próprio Israel lançou a sonda, né, lunar, no caso, E nós olha estamos que em prova disso. Israel é o povo do livro, né? Jamais se... Exatamente. E foi uma Torá, inclusive, nessa sonda lunar, né? Foi junto uma Torá, uma cópia da Torá. Entendi, muito bom. Importante saber disso. Enfim. Agora eu pergunto assim, já finalizamos, nós temos ainda uma aula para finalizar, não vai dar hoje, já foi, o tempo já foi, já se esgotou, né? Nós paramos em Jó 37, onde deu logo uma limada ali, e o Ezequiel 7 já bateu o martelo, praticamente, terra de Israel, já que é o texto que eles usam, mas nós temos ainda aí alguns versículos, Sim, uns sim. 5 versículos ainda para esmiuçar esses versículos em hebraico aí, para a gente finalizar essa terra plana que não tem nada de plana. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Chegamos ao final e pena, né? Senão a gente varava aí a tarde inteira aí falando, porque esse estudo, para mim, cara, é muito importante. Porque quando eu vejo as pessoas lendo a Bíblia, eu vejo, né, as pessoas andando, eu já fiz isso também, não posso nem recriminá-lo porque eu passei 42 anos lá e tinha aquilo como verdade verdadeira, ao pé da letra, como se estivesse falando alguma coisa para mim, e hoje eu entendo praticamente muito bem que não foi para mim aquilo que foi escrito, pouca coisa escreve-se para as nações, né, no Taná inteiro, poucas coisas são faladas para as nações, né? Pouquíssimo. Pouquíssimos mesmo. Fala mais é que as nações vão servir Israel, né? Eu vejo isso lá no capítulo de Isaías, vão servir Israel. O interesse da escritura, que é uma escritura judaica, é uma obra judaica, é o povo de Israel. Na mesma proporção que o Rig Veda se interessa pelos hindus. Da mesma proporção que o Sutra de Lotus se interessa pelos budistas, que é aqueles que acreditam no budismo. Da mesma forma que os livros sagrados das religiões se interessam para o povo que professa aquela religião, né? Por isso que para você entender a Torá, você tem que, ou seja, fazer, no caso de um goi, seria techuvá também, seria a mesma coisa, né? A conversão que não é fácil, né? Para você poder entender o que realmente esse povo tem em mãos. A gente está falando de um livro Torá escrito, não estamos falando nem dos outros. Você ainda vai citar os outros, vai citar o Talmud,
que é muito deturpado na mídia e nas redes sociais, principalmente no YouTube, né? Mas você ainda vai falar sobre isso aí. Claro. Ficamos por aqui. Tá bom? Muito boa aula, muito bom retorno. Esperamos que quarta-feira tenhamos aí, mas se não der para quarta, a gente vai finalizar essa aula. Falta mais uma aula para a gente finalizar e em breve já trazer outro tema aí que vai ser também bombástico aí. Perfeito. As suas considerações finais, os seus anúncios. Estou com o seu livro. Eu, com essa correria, comecei lendo o seu livro, mas não deu, eu tenho que parar. Tenho que estar numa correria de exames aí. Eu tenho que parar para ler, para degustar. E o maior interesse é ler esse livro. Cadê ele? Muito bem, então, Geraldo, eu vou então agradecer você mais uma vez pela tua disponibilidade aqui e muito bom ter retornado. Eu espero que a gente consiga dar aí continuidade a partir da semana que vem, se não for possível, né, por algum tipo de evento que foge ao controle da gente. Nós voltamos aí na próxima oportunidade para fechar essa temática, espero. E o livro Aharit Hayamim, o livro da escatologia judaica, que fala sobre o Messias, sobre o Geinam, o inferno, o Gan Eden, o céu, que fala sobre a ressurreição, a reencarnação, anjos, demônios, né? Profetas, profecias, né? O modelo da onde saiu a ideia do anticristo também está presente no judaísmo, com Armilos. Então todos esses temas são nesse livro, Aharit Hayamim, escatologia judaica. Quem desejar aí mais detalhes, pode entrar em contato pelo novo WhatsApp. Eu vou deixar o novo WhatsApp aqui para todo mundo. E tem o outra face, né? Sem dizer tem outra face que são 70 ou mais profecias analisadas uma a uma, profecias ditas messiânicas, né? Que nós, aliás, desafiamos aí qualquer pessoa a mostrar que as profecias são messiânicas, né? Por meio do livro lá, é só, digamos, estudos sobre isso. E também pode entrar em contato, quem desejar adquirir, e a gente conversa. Geraldo, muito obrigado. Perfeito. Então, forte abraço. Viu? Muito obrigado, João, até a próxima. Até a próxima. Sohraim Tovim. Sohraim Tovim.